Capítulo 1. A importância da libertação. Leia com atenção. O que é libertação? Veja em Isaías capítulo 61, versículo 1 da parte B. Para proclamar libertação dos cativos. Neste texto de Isaías, temos uma lista do ministério de Jesus. E fica evidente que ele veio para libertar o povo das garras de Satanás. Confira em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora veja em Lucas capítulo 13, versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Isso é libertação. Temos 3 tipos de pensamentos acerca da libertação dentro da igreja. Primeiro, os que não creem em possessão demoníaca, logo não creem em exorcismo de demônios. 2. Os que creem, mas são apenas técnicos, não fazem exorcismos, não ordenam que os demônios saiam em nome de Jesus. Esses passam a vida escrevendo livros sobre demônios, libertação e etc., mas raramente os vemos libertando alguém. Existem inúmeros irmãos nas igrejas que passam a vida lendo livros sobre libertação e nada sabem de fato. Vêem demônios em tudo, mas nunca expulsam um sequer. Eles argumentam que a verdadeira libertação vem pelo conhecimento. Até concordo com essa afirmativa, mas ela é apenas parte da verdade, não toda a verdade. Claro que as pessoas são libertas quando adquirem o conhecimento da verdade, mas honestamente, quem vive a prática do dia a dia nas igrejas sabe que a maioria dos demônios sai quando você ordena. Saia, em nome de Jesus. Demônios incorporam nas pessoas e se você, com autoridade, não chegar e ordenar que saiam, eles ficarão na pessoa enquanto você lê livros e dá aulas sobre batalha espiritual. 3. Os que creem e enfrentam, mandando que saiam em nome de Jesus. Veja esse relato de como os demônios saíram em Samaria em Atos, capítulo 8, versículo 7. Porque os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros. Percebeu? Isso é libertação de forma prática. Acredito sim que a teoria dos livros e outras coisas vem depois para complementar, mas temos que ir adiante, adquirir experiência e expulsar os demônios com ousadia e coragem, enfrentando-o para que saiam das pessoas, não deixando que elas continuem aprisionadas pelo diabo. É verdade que o conhecimento também faz parte da libertação, mas antes do conhecimento técnico, o demônio está lá e precisa ser confrontado. Precisa se manifestar e sair, na autoridade do poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Luta espiritual. Quando a Bíblia afirma que existe uma luta espiritual, não está se referindo à luta pessoal. Não usamos tanques, bombas, mas o termo luta sugere algo próximo, que nos diz respeito. A luta é espiritual, então as armas devem ser espirituais. Nessa luta, devemos entender que nossos inimigos são espirituais, assim como as armas, e assim devemos ser também. É responsabilidade de todo cristão entrar nessa luta, identificar o problema e guerrear. Mas ainda assim existe uma pergunta. Por que muitos cristãos e até mesmo igrejas estão fracos nessa luta e perdem facilmente essa batalha? Anderson enumera alguns enganos comuns que cometemos e por isso tornamos-nos fracos e sensíveis nessa batalha. Enumero aqui esses enganos. Engano 1. Os demônios eram ativos na época em que Cristo esteve na terra, mas a atividade deles está muito diminuída em nossos dias. O Dr. Neil T. Anderson
está correto nesta sua análise acerca deste engano posto pelo diabo aos crentes. Sabe por quê? Porque na realidade estou convicto de que Satanás aumentou seu arsenal em nossos dias. Literalmente vemos que as coisas pioraram. Vemos as atividades demoníacas em todos os setores dos governos, na mídia e na internet. Em seu livro Quebrando Correntes, Dr. Anderson afirma categoricamente: se os demônios não atuam mais em nossos dias, ou atuam de maneira menos imponente, por que Paulo é enfático em dizer para nos fortalecermos na força do Senhor, para podermos ficar firmes contra as ciladas de Satanás? Se os demônios não nos atacassem, por que todo o Novo Testamento nos conclamaria a resistir a essa guerra? A ficarmos firmes e nos revestir? Afirmo que a luta contra o reino das trevas não se restringiu apenas ao primeiro século, mas posso ainda afirmar que Satanás evoluiu seus ataques, seu arsenal, suas artimanhas. Posso ainda dizer que ele está cada dia mais sofisticado. Dr. T. Anderson é feliz quando diz: se a sua visão de mundo, como crente, não inclui o reino das trevas, Deus ou você terá de ser responsabilizado por toda a desgraça e corrupção que Satanás tem colocado nas pessoas. Engano 2. O que a igreja primitiva chamava de atividades demoníacas, hoje chamamos de doenças mentais. Neste ponto, posso afirmar que é lamentável como as igrejas, os pregadores e a teologia se tornaram relativistas. Quando não conseguimos lidar com alguma coisa, simplesmente relativizamos. Sabe por quê? É mais fácil, é mais prático. Sim, é mais fácil, mais prático, mas não resolve o problema. O que fazemos? Não conseguimos lidar com o pecado, então arrumamos dois paliativos para ele. Um se chama hipergraça. É a ideia de que Deus não está nem aí para os seus pecados e que não importa o que você faça, Ele não tratará com você. O outro paliativo é o do universalismo. É a ideia de que ninguém precisa ser salvo, pois todos já estão salvos. Pois Jesus morreu por todo mundo, crente e não crentes. Essa ideia sustenta que um Deus amoroso jamais irá permitir seus amados filhos no inferno, apenas porque não conseguiram vencer seus pecados. Você percebeu? É apenas um paliativo para o assunto pecado, porque não conseguimos lidar com ele como tem que ser feito. Em meu livro, Arrependimento Profundo e Eficaz, abordo o tema e digo firmemente: tratar o pecado com meios carnais é tratar o paciente em estado terminal de câncer com aspirina. É exatamente isso que a comunidade evangélica moderna vem fazendo. Há dois tipos de pregadores que muitas igrejas não gostam de convidar para ministrar. São os que lidam com demônios e os que lidam com pecados. Pregadores que pregam sobre libertação e expulsam demônios e pregadores que pregam arrependimento e confrontam pecados são raros hoje em dia. Vamos levar apenas os que pregam dons, avivamento, cura e etc. Tudo isso é maravilhoso, mas assim como uma igreja precisa de uma boa conferência de família, de dons do Espírito, de cura, ela também necessita de uma boa conferência sobre libertação e arrependimento. Neste segundo engano, apontado pelo Dr. T. Anderson, podemos ver a relativização e, sinceramente, é chocante tudo isso, mas é a realidade da igreja hoje em dia. Uma vez estava realizando um culto no sul do Brasil e um moço veio em lágrimas falar comigo. Ele pediu insistentemente que eu o ajudasse com sua situação. Ele me contou sua história. Disse que comprou uma casa linda e no dia que foram ele e a esposa vê-la, ao entrarem, sua esposa desmaiou. 2 dias depois, ela acordou, mas completamente louca. Tão louca a ponto de ter que sair da casa em uma camisa de força. Sua esposa estava internada há 5 anos em um hospício.
decidi ir até lá com ele. Trouxeram-na em uma camisa de força e, quando veio se aproximando, ao me ver, de longe deu um grito horroroso e dizia: Ele não! Ele não! Tira ele daqui! Os atendentes vieram pedindo que eu me retirasse, pois estava tirando o sossego da paciente. Perguntei se antes poderia fazer uma oração ali mesmo, onde estava. Eles permitiram. Então levantei minhas mãos e disse: O sangue de Jesus está sobre essa mulher. Na mesma hora, ela caiu, apagou completamente, assustando a todos os presentes. 10 minutos depois, voltou a si, completamente normal, sem nenhum sintoma de loucura. Vejam só, ela estava endemoninhada há 5 anos e os irmãos relativizando o demônio, tratando-o como doença mental. Depois, descobrimos que a casa tinha sofrido uma obra de feitiçaria, feita pela irmã dela, que disse por pura inveja: Se eu não tenho nada, ela também não terá. A mulher fez um feitiço para a irmã ficar louca, mas Jesus a libertou completamente. Não podemos relativizar demônios. Demônio é demônio, doença é doença. Engano 3. Os crentes não estão sujeitos a influências ou manifestações demoníacas. Realmente, a maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento. Recebo com frequência esse tipo de pergunta: Pastor, pode um crente sofrer nas mãos de demônios? Ora, vejamos se sim ou se não. Uso aqui o exemplo citado pelo Dr. T. Anderson. Nada tem produzido maior dano na elaboração do diagnóstico espiritual entre os irmãos do que o tipo de pensamento de que o crente não sofre com as atividades demoníacas. Vejamos por que, diz ele. Se Satanás não pode tocar na igreja, então por que nos revestirmos da armadura de Deus para podermos resistir ao diabo? E por que a Bíblia nos manda vigiar sempre? E se Jesus disse que Satanás pediu permissão para cirandar Pedro, e de fato cirandou Jó, por que a Bíblia nos manda nos fortalecermos no Senhor? E cuidar, pois nosso inimigo brama como leão, e está ao nosso redor procurando quem possa tragar? Todos os que negam o potencial de nosso inimigo para nos destruir são os mais vulneráveis em seu ataque. Engano 4. A influência demoníaca só se evidencia no comportamento violento ou pecados grosseiros. Esse engano mencionado pelo Dr. T. Anderson é muito comum em nossos dias. Muitos irmãos em Cristo que neste exato momento estão sofrendo ataques demoníacos estão vivendo uma vida aparentemente normal, mesmo sofrendo situações absurdas, terríveis. Pensam que são problemas apenas triviais da vida. É um erro pensar que apenas um ato terrível de violência ou uma prisão de um tipo de pecado grosseiro são atos demoníacos, pois isso não é verdade. Lembre-se que Satanás é sagaz, violento, mas é sutil. Paulo nos advertiu que ele se transforma em anjo de luz. Não são as atitudes furiosas de pessoas incorporadas que destroem a igreja, mas Satanás com seus enganos e sutilezas, mentiras, heresias e contendas. Engano 5. A libertação da escravidão espiritual é o resultado de um confronto poderoso com forças demoníacas. A libertação da escravidão satânica não vem apenas de um choque de poderes, mas de um encontro com a verdade, ou seja, não venceremos os demônios apenas querendo vencer, apenas gritando em nome de Jesus, mas acima de tudo com a verdade. Lembre-se, Satanás é mentiroso, enganador e fará todo o possível para se manter nas sombras. Por isso, a verdade irá expor os seus enganos e mentiras. O poder de Satanás está na mentira, mas quando a mentira é exposta, sua força vira pó. O que controla sua mente controla sua força. Com isso digo que Satanás não precisa usar a força contra nós. Ele apenas tenta operar no engano, na mentira
para que com isso passe a controlar nossa mente. Então, nossa força será dedicada a Ele. Não é necessário que você grite mais que Satanás, nem que você meça forças com ele para livrar-se de sua influência. A única coisa que você precisa é confrontá-lo com a verdade. Oração. Amado Deus, querido Pai Celestial, que seja o Senhor quem controle a minha mente, o meu coração, que todas as minhas emoções sejam saradas pelo Senhor. Que o Senhor seja a força das minhas mãos e que os meus pés só entrem onde eu possa cultuar o Senhor e adorá-lo. Que o Senhor me dê entendimento e discernimento para superar e vencer todas as dificuldades. Que nenhuma influência maligna encontre lugar em minha vida, ó Senhor. Eu te peço que a verdade, que é o próprio Jesus Cristo, seja uma constante em minha vida. Que cada uma das minhas atitudes, seja no trabalho, na minha casa, na igreja, seja agradável aos teus olhos. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que eu possa conhecer-te cada vez mais, que eu possa estar sempre em íntima comunhão contigo e que eu consiga, na força do teu Espírito Santo, vencer o maligno. Eu estou confiante e dependo de ti. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas, capítulo 4, versículo 18.